bem com vocês? A aulinha de hoje vai falar sobre funções oxigenadas 1. Então, a gente, na verdade, vai dar um foco, porque são várias funções oxigenadas que a gente vai ter. A gente vai ter álcool, a gente vai ter fenóis, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres. Tem uma infinidade, se não me engano, são 8 funções oxigenadas. A gente vai ver ela divididinha por partes. Então, hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre os fenóis e sobre os álcoois, beleza? Então, vamos começar lá essa brincadeira. Os álcoois, galera, nada mais são, tá, do que compostos orgânicos que têm uma hidroxila. O que é uma hidroxila? É o grupamento OH, certo? Cada aquele carbono que só faz ligação simples. E ligado a esse carbono saturado, eu vou ter um grupamento OH. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos ver a classificação dos álcoois. Primeira classificação que a gente tem é em relação ao número de hidroxilas que ele pode ter. Então ele pode ser um monoálcool, um diálcool, um triálcool e assim por diante, na verdade. Você pode ter tetraálcoois, pentaálcoois, mas a ideia é, eu tenho uma hidroxila, um monoálcool, duas hidroxilas, um diálcool, três hidroxilas, um triálcool e assim sucessivamente. Beleza? A gente ainda tem uma classificação de acordo com o tipo de carbono que eu tenho. Então, por exemplo, um álcool primário é aquele que aquele que o carbono se liga, o carbono é primário e ele vai estar se ligando a um OH. Então, um álcool primário é quando o OH se liga a um carbono primário. Beleza, galera? Seguinte, um primário é aquele que só se liga a um carbono. Beleza? Seguindo a mesma lógica, um álcool secundário é quando a hidroxila vai se ligar ao quê? A um carbono secundário. O carbono secundário se liga a outros dois carbonos ao mesmo tempo. E um álcool terciário, tá? É quando o grupamento OH, certo? A hidroxila, vai se ligar a um carbono terciário. Lembrando que carbono terciário é aquele que se liga a três carbonos ao mesmo tempo. Eu sei que vocês estão olhando as imagens aí, vocês estão vendo que tem tipo um Rzinho aí. Tá? Então aparece lá o C, deu R e o R. O que é esse R? Esse R significa radical orgânico, qualquer radical orgânico. Beleza? Tranquilo essa classificação? Daí vem agora a questão mais importante, que é como dar nome para esses compostos. Então a gente vai ter a nomenclatura da IUPAC, que é a recomendada e é a que deve ser usada, e é a que mais vocês vão ver nos vestibulares. Mas a gente também tem a usual, galera. A usual é a que geralmente você vai encontrar às vezes para comprar em lojas de produtos químicos ou então em mercados. Então, olha lá. Pela IUPAC eu vou ter prefixo, afixo e a terminação. Então, prefixo, número de carbonos. O afixo é o tipo de ligação. E o final dele, tá, vai ser ol. Então, lembra que a ideia aqui é basicamente a mesma coisa que os hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos era a mesma coisa, a diferença é que terminava com o. E agora vai terminar com ol. Mas não muda nada. Agora, a usual vai ser álcool, o nome do radical orgânico, certo? Então, depende de quantos carbonos, e ico. Vamos ver um exemplo, tá? Então, olha lá. Quantos carbonos eu tenho aqui, galera? Tenho dois carbonos, então, et. Tipo de ligação, an. Tem hidroxila aqui, ó, tem um OH, então, ol no final. Então, etanol. Como que fica o nome desse álcool agora pela nomenclatura usual? Olha lá. Tenho dois carbonos, então álcool, etil, porque são dois carbonos, então radical etil, coloco o ícone no final, então álcool etílico. Ou seja, álcool etílico e etanol são a mesma coisa. Beleza? Importante, tá? Geralmente, quando tiver uma cadeia maior do que dois carbonos, ou do que três carbonos, a gente vai ter que colocar a posição da hidroxila, tá? Do OH. Então, a gente precisa colocar lá, por exemplo, 2-ol, 3-ol. A gente só não precisa colocar, geralmente, quando for compostos de dois carbonos, tá? A partir disso, eu sempre tenho que colocar. Por que eu não preciso colocar no de dois carbonos? Porque sempre aquele que eu for colocar vai ser o carbono 1. Beleza? Então vamos lá testar alguns nomes aí. Tenho três carbonos, galera. Então, prop. Só tem ligação simples. An. Olha a hidroxila aqui na pontinha. Ol. Então, nome do composto, propanol.
Beleza? E esse aqui agora? Quantos carbonos? Ó, vamos pegar aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Olha lá. 1, 2, 3. Então, prop, certo? Só tem ligação simples. An é um álcool. Propanol. Fala, professor, mas são dois compostos diferentes com o mesmo nome? Sim, só que a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar a posição da hidroxila. Então, a hidroxila está em qual carbono? Carbono, ó, vamos supor que esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Então, eu tenho que colocar a posição da hidroxila. Então, vai mudar um pouquinho o nome. Fica propan 2O. Daí vem a pergunta, professor, mas por que a gente não colocou aqui? Tá? Quando vocês não colocarem, geralmente é porque ele vai estar em qual carbono a hidroxila? No carbono 1. Tá? Então, fica a regra. A partir ali de 3 carbonos, é bom colocar aonde está a hidroxila. Ok? E esse aqui agora? É um ciclo, uma cadeia fechada. Quantos carbonos eu tenho aí? Vou contar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, but só tem ligação simples. An é um álcool, ó, tá ligado a uma hidroxila. Ol, então seria butanol. Mas é uma cadeia fechada, então vai ser ciclo butanol. Ok? E por fim, esse aqui agora. Quantos carbonos? Vamos contar. 1, 2. Então, et. Certo? Então, 2 carbonos, et. O tipo de ligação entre esses carbonos é simples, então, etan. Só que aqui tem um problema, eu tenho duas hidroxilas. E aqui eu tenho que mostrar isso, então. Uma hidroxila está no carbono 1 e a outra hidroxila está no carbono 2. Então, olha como vai mudar um pouquinho o nome. Vai ficar etan, porque é dois carbonos fazendo ligação simples. 2, porque eu tenho... no carbono 1 eu tenho uma hidroxila e no carbono 2 eu tenho uma outra hidroxila. Então, etan, 2, diol. Por que diol? Porque eu tenho duas hidroxilas. É um diálcool. Beleza? Sempre tentar deixar a hidroxila na menor numeração possível, tá, galera? Sempre que possível. Ainda continuando os exemplos, que deixa eu puxar um pouquinho mais para lá daqui a webcam. Opa, aqui é um pouquinho diferente agora o processo. Tá, aqui é uma cadeia ramificada. E é por isso que a gente viu primeiro a nomenclatura de cadeias ramificadas, para entender bem como que vai fazer a partir daqui. Então a primeira coisa é achar a cadeia principal. Pela lógica, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Vamos tentar ver se a gente acha uma maior. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é minha cadeia principal, ó, galera. Essa é a cadeia principal. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? Como que eu vou fazer para dar nome para isso aqui primeiro? Vamos colocar o nome dos radicais. Então, ó, no carbono, por onde eu começo a contar? Então, definir a cadeia principal, tá? Daí tem que dar o nome dos radicais. Mas para eu dar o nome dos radicais, eu tenho que achar primeiro a numeração correta. Lembra que eu falei, acabei de falar que o OH tem que estar na menor numeração possível? Olhando aqui já de cara, a gente já percebe que se eu começar a contar por aqui, o OH vai ter uma menor numeração. Se eu começar a contar por aqui, ele vai ter uma numeração maior. Então vamos contar por aqui. Então carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então olha lá. No carbono 3 e no carbono 4 eu tenho radicais metil. Então vamos lá. Vai ser 3, 4 dimetil, porque são 2 metil. Então 3, 4 dimetil. Beleza, coloquei o nome dos radicais. Cadeia principal, a gente viu que tem 5 carbonos. Então, pente. Tipo de ligação entre eles. An. Ok. Aonde que está a hidroxila? Está no carbono 1, 2. Então, 2-ol. Tá? Na hora que vocês forem fazer os exercícios, façam de partezinhas assim. Vão em partes, que é mais fácil de achar o nome correto. Juntando tudo, olha lá. 3, 4, dimetil, pentan, 2-ol. Beleza? Parece mais confuso do que realmente é. Façam por partes a nomenclatura. Então, acha lá primeiro a cadeia principal, depois numera a cadeia principal,
acha os radicais, conta a quantidade de carbonos da cadeia principal, e daí depois você indica onde que está a hidroxila. Beleza? Continuando. E esse aqui agora, galera? É um ciclo, certo? É um ciclo, só que eu tenho uma insaturação. Um ciclo de quantos carbonos? 5. Então vamos ver o nome desse composto aqui, ó. Faltou a palavrinha aqui, ó, que eu esqueci de colocar. Ciclo. Tá? Ciclo o quê? Pente, porque eu tenho 5 carbonos, 2 em 1 ol. Professor, mas você falou nas aulas de hidrocarbonetos que a insaturação era mais importante que o radical. Sim, e ela é. Só que aqui eu não tenho um radical. Aqui eu tenho um grupo funcional. Um outro grupo funcional. Então, a hidroxila é mais importante do que a insaturação na hora que a gente for numerar uma cadeia principal. Então, o carbono 1 sempre vai ser aquele que está hidroxila. Então, 1, 2. Ok? Volto a falar o que eu já falei bastante para vocês. Isso é base de treino. Tem que treinar isso aqui incansavelmente até pegar o jeito. Por isso que vai ter uma listinha bacana para vocês, galera. Agora vamos inverter o processo, tá? Agora eu tenho o nome do composto e eu tenho que fazer a estrutura dele. Eu, particularmente, acho muito mais fácil você ter o nome e fazer a estrutura do que você, com a estrutura, dar o nome. Tá? É muito mais fácil a gente errar. Por quê? Porque quando eu faço a estrutura, eu faço do jeito que eu acho melhor. Ok? Então vamos testar lá. 2-metil, 2-etil, 4-metil, pentano, 3-ol. Eu vou fazer aqui no Paint só para a gente acompanhar. Então, quando a gente vai dar nome para cadeias, quando a gente vai fazer estrutura de cadeias agora, o que a gente faz? Ó, vamos voltar lá no nome. Eu vou começar pela cadeia principal agora, ok? Eu não começo pelos radicais. Então, quando eu vou dar nome, eu começo pelos radicais. Quando eu for fazer a estrutura, eu começo pela cadeia principal. Então, vamos lá. Pentan 3-ol. Vamos colocar lá os carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pentan. Só tem ligação simples, ok? Tá, 3-ol. Então, no carbono 3 eu tenho uma hidroxila. Por onde eu começo a contar? Como você está fazendo a estrutura, tanto faz. Você escolhe por onde você quer começar. Então, é lá. Aqui está a minha hidroxila. Aqui ficou meio feia. Vamos aqui corrigir esse OH que ficou feio pra caramba. Beleza? Calma aí. Beleza, vamos refazer a nossa hidroxila. Vamos lá. Hidroxila feita. Agora vamos ver os radicais. 2-etil e 4-metil. Então, no carbono 2 eu tenho um etil e no carbono 4 eu tenho um metil. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho um metil. Vou colocar lá. CH3. E no carbono 2 eu tenho um metil. Ó. CH2, CH3. Tá, o que está faltando agora? Colocar o número de hidrogênios dos carbonos aqui, porque ó, o carbono tem que fazer 4 ligações, então eu vou completar com essas ligações aqui. Então, ó, ele já fez uma, faltam 3. Ele fez uma, duas, 3, então falta um hidrogênio só. Coloquei o hidrogênio aqui. Está fazendo uma, duas, 3, falta um hidrogênio também. Ok? 1, 2, 3, 4. Só fez uma, então ele precisa de 3 ligações. Essa é a estrutura do composto. Beleza? Segundo exemplo. But 2 em 4-ol. Tá? Vamos então agora fazer essa estrutura. Só vamos excluir essa que a gente já fez aqui. Ó. Então, ó, but 2 em 4-ol. Cadeia principal, ó, detalhe, percebo que não tem ramificação nesse caso. Tá? Então, but, 4 carbonos.
Vamos lá. 1, 2, 3, 4. No carbono 2, eu tenho uma insaturação. Por onde eu começo a numerar? Tanto faz, eu estou fazendo a estrutura. Então, eu coloco lá. Em é dupla ligação. E no carbono 4, eu tenho a hidroxila. Então, vou colocar aqui, ó, puxar a hidroxila. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Numerar os hidrogênios. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, mais 3 ligações, 4. Fechou a estrutura do segundo composto. Último exemplo. Ciclohexanol. Esse é o mais fácil de fazer. Então vamos lá. É um ciclohexan, tá? Ciclohexan quer dizer que é uma cadeia fechada, certo? E ele tem quantos carbonos? 6. Então olha lá. Isso aqui é o ciclo com 6 carbonos, ok? O que vai faltar agora aqui? Colocar a hidroxila, tá? Então vou puxar lá minha hidroxila agora. Pronto. Ciclohexanol. Eu posso colocar em qualquer carbono, porque qualquer carbono que eu colocar vai estar certo. Beleza, galera? Volto a falar, é muito mais fácil você dar nomes ou você fazer estrutura. Ao meu ver, fazer estrutura é sempre muito mais fácil do que dar os nomes. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui o nosso raciocínio agora. Álcoois do cotidiano. Então a gente tem o etanol aí, que é usado em posto. Hoje muito em voga em questão aí da questão do coronavírus. É o etanol que a gente usa para limpar as nossas mãozinhas, aí, o álcool 70. A gente tem o etileno glicol, que ele é usado aí como aquele fluido de radiador, porque ele tem ponto de ebulição e um ponto de congelamento também bastante elevado. Então ele não congela fácil e não ferve fácil. A gente tem aqui o nosso famoso colesterol, tá? Que é bom a gente manter controlado o nosso sangue, e a glicerina aí, que é um material para deixar hidratante ou para deixar aquele local mais lisinho. Beleza, galera? Tranquilo? Essa é a primeira função. Agora a gente vai para o fenol, tá? Então a gente já vai começar por aqui, ó, vendo o que é um fenol. Fenol é um composto em que eu vou ter a hidroxila ligada a um anel aromático. Ou seja, tá? É como se fosse um álcool, só que em vez de ter uma cadeia aberta ou fechada, eu vou ter um anel aromático obrigatoriamente. Então, toda vez que eu tiver um anel aromático ligado a um OH, é um fenol. E aí eu já abro uma observação, tomar cuidado para não confundir álcool com fenol. Eu tenho lá um ciclo com 6 carbonos e uma hidroxila, vai ser um álcool. Eu tenho um anel aromático com uma hidroxila, é um fenol. Beleza? Muito cuidado para não confundir. É muito fácil, a galera vê o OH lá e já acha que é um álcool. E não é. Tem que ver aonde esse álcool vai estar ligado. Beleza? Bastante atenção para não confundir. Então vamos lá. Classificação em relação aos fenóis. Eles podem ser monofenol, difenol, trifenol, tetrafenol ou pentafenol e hexafenol. Por que hexa? Porque ele pode ter até no máximo 6 carbonos aí. É um ciclo de 6 carbonos. Tá, isso vai depender da quantidade que eu tenho. Tá bem óbvio ali na imagem, dá para entender, eu acho que perfeitamente. Monofenol, uma hidroxila, difenol, 2 hidroxilas, trifenol, 3 hidroxilas. Ok? Ainda tem que lembrar daquela parte lá dos compostos orto, meta e para. Então, por exemplo, se eu tiver por exemplo, duas hidroxilas e uma hidroxila na posição 1 e outra na 2, vai ser orto. Posição 1 e 3, meta, e posição 1 e 4, para. Beleza? Isso a gente já viu lá nos hidrocarbonetos ramificados. Como que eu faço para dar nome para esse composto? Prefixo, e daí entenda aí como prefixo o que vai estar ligado no anel aromático, porque nesse caso agora, eu não vou ter uma cadeia principal. A minha cadeia principal vai ser o quê? O anel aromático, certo? Então, o que estiver ligado na cadeia principal vai ser o meu prefixo. O hidroxi,
que está relacionado com o OH, e o benzeno, que é o meu anel aromático. Ok? Então, ó, hidroxibenzeno. Ah, professor, mas por que não tem prefixo? Porque não tem nada ligado no benzeno além do OH. Ok? E esse aqui, ó, 1,3-dihidroxibenzeno. Porque no carbono 1 eu tenho uma hidroxila e no carbono 3 eu tenho uma hidroxila. Daí vem a pergunta, professor, como que eu vou saber qual que é o carbono 1, qual que é o carbono 2 e o carbono 3? Você vai escolher aquele que tiver o radical OH, ou seja, o radical OH sempre vai estar no carbono 1. Ah, mas aqui eu tenho 2. Daí tanto faz por onde você vai começar a sua contagem, desde que eles estejam na menor numeração possível. Ok? Repare que eu coloquei também ali, ó, meta de hidroxibenzeno. Por que meta? Porque a posição 1, 3 também é meta. Tranquilo? É treino, de novo, volto a falar, é treino, vai ter que treinar isso aí, galera. Então, olha lá, nome desse composto, tá? O oficial, vamos primeiro ver aqui, ó. Eu tenho um metil, certo? Ligado no benzeno. Lembra que eu acabei de falar que a hidroxila sempre vai ser o carbono 1? Então, o meu radical tem que ser sempre ter a menor numeração possível. Esse aqui é 1, esse aqui vai ser o 2. Então, 2-metil hidroxibenzeno. Acabou. Só isso. Nome usual: 2-metilfenol. Por que 2-metilfenol? Porque um anel aromático com uma hidroxila vai ser o fenol. E daí no carbono 2 eu tenho metil, 2-metilfenol. É o nome comercial desse composto. Ainda tem outra nomenclatura que é ortometilhidroxibenzeno. Por que ortometil hidroxibenzeno? Porque hidroxibenzeno é o fenol. Na posição orto, ou seja, na posição 1, 2, eu tenho um metil. Ok? Daí vocês vão me perguntar, professor, mas eu uso a usual ou oficial? Preferencialmente, usem a oficial. Mas por que eu estou explicando a usual? Porque pode cair num exercício, num vestibular, num concurso, e é bom vocês saberem os outros tipos de nomenclatura também. Beleza? Agora, esse composto aqui. Vamos lá. Já está ali com a resposta, mas vamos analisar. Então, no composto, no carbono 1, sempre tem hidroxila, ok? Então, agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ou vou começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, meus radicais, independente de onde eu for começar, eles vão ter a mesma numeração. Então, beleza. Um radical está no carbono 2 e o outro radical está no carbono 5, contando no sentido anti-horário. Mas se eu contar no sentido horário, mesma coisa. Ok? Então vamos lá. Que radical que é esse? Ó, um carbono, dois carbonos, radical etil. Um carbono, dois carbonos, radical etil. Então eu tenho dois radicais etil, certo? Então vai ser um dietil. Coloca as posições. 2, 5, dietil hidroxibenzeno. Nomenclatura usual 2,5 dietilfenol. Beleza? Agora deixa eu fazer o processo contrário. Eu quero o nome desses dois compostos. O nome não, eu quero a estrutura. Então vamos lá para o par, a gente fazer isso aqui. Então o primeiro composto é 3-etil, 5-metil hidroxibenzeno. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, é o anel aromático, tá? Aproveitando que já está o desenho, olha lá, já tem o meu anel aromático. O hidroxi aqui, o OH, ele vai estar sempre no carbono 1, concordo? Então, esse aqui, ó, é o carbono 1. Vamos ver a numeração. 3-etil, 5-metil. Então, no carbono 3, eu tenho um metil. Por onde começa a contar? Tanto faz, você está fazendo a estrutura. Então, eu vou começar a contar por aqui, ó. Então, 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho um metil. Vou colocar lá o etil. Puxa lá. Vamos lá. CH2, CH3. Pronto, etil, no carbono 3. E no carbono 5, eu tenho um metil. Então, esse é o composto 2-etil, 5-metil. Desculpa, 2-metil não.
3-etil, 5-metil, hidroxibenzeno. Beleza? Show de bola. Vamos ver outro composto. 5-metil, hidroxibenzeno. Então é só fazer o que aqui, ó? Só tirar esse radical. Pronto. 5-metil, hidroxibenzeno. Tranquilo, galera? Vamos lá. Fenóis do cotidiano que a gente vai ter. A gente vai ter aqui, ó, o timol, que ele é usado aí em alguns temperos, tá? Encontrado principalmente no tomilho. E no cravo da Índia a gente tem o eugenol, tá? Que era usado, já foi usado há muito tempo como esqueci a palavra agora. Analgésico, ok? Esses são fenóis do cotidiano. Claro que aqui no eugenol a gente vai ter ainda uma outra funçãozinha que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o éter. Beleza, galera? Então a gente finaliza essa primeira parte de funções oxigenadas. É extremamente importante a gente treinar a nomenclatura e treinar a estrutura, tá? Os vestibulares hoje não vêm cobrando tanto essa questão de saber a nomenclatura, mas quando vocês forem ver os próximos conteúdos, que são as reações orgânicas e isomeria, você precisa saber o nome das estruturas para poder fazer para fazer as reações. E daí logo eu tenho que saber nomenclatura de compostos orgânicos. Lembrando que a gente está de quarentena, então fiquem em casa, galera. Até a próxima. Falou!